Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Já pararam para pensar em como a internet chega até nós? Ou como o celular funciona? Parece mágica, né? Mas tem uma infraestrutura gigantesca por trás. É verdade. É uma engenharia complexa que a gente usa todo dia sem nem perceber. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Temos um monte de material aqui, desde como a internet e o celular funcionam na base, até os custos para montar uma rede móvel, passando pelos provedores e os famosos cabos submarinos. Isso aí. A ideia é desmistificar um pouco tudo isso, sabe? Entender o que realmente faz a nossa vida digital acontecer. Perfeito. Então vamos começar pelo básico do básico, a internet. Como essa rede mundial funciona, afinal? Bom, a internet, assim, de forma bem simples, é uma rede global que conecta bilhões de dispositivos. Computadores, celulares, servidores, tudo trocando informação. E como essa informação viaja? Não é um fio direto de um ponto ao outro, né? Não mesmo. A gente usa uma técnica chamada comutação de pacotes. A informação, tipo uma foto ou um e-mail, é quebrada em pedacinhos, os pacotes. Pacotes? Com pequenas cartas digitais. Exato. Cada pacote tem um endereço de destino e viaja pela rede de forma independente, pegando o melhor caminho disponível naquele momento. Podem até seguir rotas diferentes. E como eles sabem para onde ir e como se juntar de novo no final? Aí entram os protocolos. O mais famoso é o conjunto TCP/IP. O IP, Internet Protocol, cuida do endereçamento, tipo o CEP da carta. E o TCP, Transmission Control Protocol, garante que todos os pacotes cheguem na ordem certa e sem erros. Ele organiza a bagunça, digamos assim. Entendi. É um sistema bem inteligente para garantir que tudo chegue direitinho. E quando a gente fala de celular, como essa conexão sai do fio e vai para o ar? Boa pergunta. Aí a gente entra no mundo da telefonia celular. A ideia central são as células. O território é dividido em áreas geográficas, e cada área tem uma torre, uma estação rádio base, a RB. Ah, as famosas torres que a gente vê por aí. Elas que falam com o nosso celular? Exatamente. A RB é a ponte entre o seu celular e a rede da operadora. Ela usa ondas de rádio para essa comunicação. Você está numa célula conectado àquela RB específica. E tem tipos diferentes dessas torres, né? Vejo umas enormes no campo, outras menores no topo de prédios. Sim, tem vários tipos para diferentes necessidades. As Greenfields são aquelas torres grandes, autoportantes em áreas abertas. As Rooftop ficam no topo de edifícios. Tem sistemas indoor, para dentro de shoppings ou prédios grandes, e até unidades móveis, as CAUs, Cell on Wheels, para eventos ou emergências, e as Small Cells, menores, para densificar a cobertura em áreas urbanas. Nossa, quanta variedade! E qual a capacidade de uma torre dessas? Quantas pessoas ela consegue atender? Varia muito, claro, mas uma herb típica pode ter algo como 128 a 144 canais de comunicação. Isso daria para umas 160, 170 chamadas ao mesmo tempo, mais ou menos. E o alcance também varia. Uma antena 4G, por exemplo, pode chegar a 10, 12 quilômetros em área aberta. E as antenas? Elas são direcionadas? Geralmente sim, nas ERBs. Usam antenas setoriais. Imagina a torre no centro. Ela divide a área em 3 setores, tipo fatias de pizza, de 120 graus cada. Cada setor tem sua antena direcionada para otimizar a cobertura e a capacidade. O celular usa antenas omnidirecionais, que pegam sinal de qualquer direção. E as frequências? A gente ouve falar de 2G, 3G, 4G, 5G. Isso tem a ver com as ondas de rádio? Totalmente. Cada geração de telefonia celular opera em faixas de frequência diferentes, licenciadas pela Anatel. O 2G usava faixas mais baixas, tipo 900, 1800 MHz. O 3G subiu um pouco, 850 até 2100 MHz. O 4G está ali na faixa de 2.5 GHz principalmente. E o 5G? Esse usa múltiplas bandas, algumas bem altas para altíssima velocidade e outras mais baixas para maior alcance. Interessante. E o que tem dentro daquela casinha ou container que fica na base da torre? Parece um lugar secreto.
Não é tão secreto, mas é vital. Ali dentro fica o cérebro e a energia da ERB. A estrutura é robusta, aço galvanizado, isolamento térmico E os equipamentos? e a parte de comunicação. A BTS, Base Transceiver Station, ou nas tecnologias mais novas, a BBU, Baseband Unit, que processa o sinal, e a RRU, Remote Radio Unit, que fica perto da antena para transmitir e receber. Tem a parte de energia, retificadores que convertem a energia da rua, bancos de baterias enormes, geralmente menos 48 volts, para assegurar a operação sem energia cair. E a parte de suporte, ar-condicionado para manter tudo na temperatura certa, leitos para os cabos, é uma mini central ali. Uau! E como essa torre se conecta com o resto do mundo? Ela não funciona sozinha, né? De jeito nenhum, ela precisa se comunicar com a central de comutação e controle da operadora. Essa conexão é chamada de backhaul. O ideal é que seja por fibra ótica, pela alta capacidade e confiabilidade. Mas nem sempre tem fibra disponível, imagino. Exato. Nesses casos, usam enlaces de rádio, micro-ondas ou até satélite, embora satélite seja menos comum para o backhaul, principal por causa da latência e capacidade. Entendi. E se eu fizer uma ligação, qual o caminho que a minha voz faz? Bom, seu celular converte sua voz em sinal digital. Esse sinal viaja como ondas de rádio até a RB mais próxima. A RB manda esse sinal via backhaul para a CCC da operadora. A CCC identifica para quem você está ligando e direciona a chamada, seja para outro celular, indo para outra RB, ou para a rede fixa. E se eu estiver no carro falando e mudar de área de célula? A ligação cai? Não deveria. É aí que entra o handoff ou handover. O sistema monitora a força do sinal. Quando você se afasta de uma torre e se aproxima de outra, a rede percebe que o sinal da torre atual está ficando fraco e o da próxima está forte. Então ela passa a sua conexão para a nova torre de forma automática e idealmente sem você nem perceber. Tecnologia inteligente. E essas ondas de rádio, elas viajam rápido, né? Mas perdem força. Viajam na velocidade da luz, praticamente. 300 mil quilômetros por segundo. Mas sim, elas perdem força, sofrem atenuação ao passar por obstáculos. Uma parede de gesso, drywall, por exemplo, atenua pouco, uns 2 decibéis. Mas uma parede de concreto já atenua bem mais, uns 10 decibéis. Metal, esquece, bloqueia quase tudo, pode ser menos 50 decibéis. Até a chuva atrapalha, dependendo da intensidade e da frequência, pode atenuar de 1 a 5 decibéis. Por isso o sinal fica ruim dentro de alguns prédios ou no elevador. Exatamente. E a gente mede a força do sinal que chega no celular em decibéis miliwatt. É uma escala logarítmica e negativa. Quanto mais perto de zero, melhor. Acima de menos 70 decibéis miliwatt é considerado um sinal excelente. Abaixo de menos 100, menos 110 decibéis miliwatt, já fica bem ruim. A ligação pode cair, a internet fica lenta. Super interessante essa parte da rede móvel. Mas agora vamos pensar maior. Conectar países, continentes, como atravessamos os oceanos. A primeira coisa que vem à cabeça é satélite, né? Mas parece que a realidade é outra. É outra mesmo. E é um dos fatos mais contraintuitivos da internet. A gente olha para o céu e pensa em satélites, mas a verdade é que mais de 95%, talvez até 99%, de todo o tráfego de dados internacional viaja por cabos submarinos de fibra óptica. Uau! 95 a 99%. Por quê? Satélite não dá conta? Não chega nem perto em termos de capacidade e velocidade. Pensa assim, um cabo submarino moderno, como o Maréia, que liga os Estados Unidos à Espanha, tem uma capacidade projetada de 224 terabits por segundo. Terabits? Isso é muita coisa. É uma quantidade colossal de dados. Agora compara com satélites. Os tradicionais geoestacionários oferecem dezenas de megabits por segundo. Os mais novos, como a constelação Starlink, de baixa órbita, LEO, prometem algo entre 50 e 200 megabits por segundo. É bom, mas ainda é ordens de magnitude menor que um único cabo. Além disso, a fibra ótica é escalável. Você pode colocar mais lasers, mais fibras. Para aumentar a capacidade de satélite, você precisa lançar mais satélites, o que é caríssimo. Faz sentido. E a latência, o tempo de resposta, deve ser bem diferente também. Brutalmente diferente. É outro fator-chave. A luz viaja pela fibra ótica numa velocidade altíssima, quase a velocidade da luz no vácuo. A latência para cruzar o Atlântico por cabo é na casa de 5 a 20 milissegundos. Quase instantâneo. Praticamente.
Agora, satélite. Mesmo os LEO, que estão mais perto, a uns 550 quilômetros de altitude, o sinal tem que ir e voltar. A latência fica entre 25 e 50 milissegundos, no melhor caso. Já os satélites geoestacionários, que ficam a 36 mil quilômetros, a latência passa fácil de 600 milissegundos. Mais de meio segundo. Para uma chamada de vídeo ou jogo online, isso é péssimo. É inviável para muitas aplicações em tempo real. Pensa em transações financeiras, controle remoto de máquinas, tudo isso precisa de baixa latência. Além disso, tem o custo-benefício. Lançar um cabo submarino custa centenas de milhões de dólares. É um investimento enorme, mas ele dura uns 25 anos. Um satélite tem vida útil bem menor, 5 a 15 anos, dependendo do tipo. E a manutenção. Se um cabo rompe, vem um navio especializado e conserta. Satélite deu problema? Geralmente, tem que substituir. E a confiabilidade, chuva afeta satélite, né? Afeta sim, especialmente em frequências mais altas. Chuva forte, neve, nuvens densas podem degradar ou até interromper o sinal do satélite, o chamado rain fade. Cabos submarinos são imunes a isso. Eles estão lá no fundo do mar protegidos. Outra coisa, os cabos oferecem banda simétrica, ou seja, a velocidade de upload é tão boa quanto a de download, o que é super importante para serviços de nuvem, backup, etc. Satélite geralmente tem um upload bem mais limitado. Entendi. Então a infraestrutura de cabos é muito mais robusta e consolidada. Muito mais. A gente está falando de mais de 485 cabos submarinos ativos no mundo, totalizando quase 1,4 milhão de quilômetros de fibra no leito dos oceanos. E as grandes empresas de tecnologia, Google, Meta, Microsoft, Amazon, investem pesado nisso, construindo seus próprios cabos para garantir a conectividade global dos seus serviços. Os satélites, especialmente os LEO, como o Starlink, têm um papel importante sim, mas é complementar. Levar conexão para áreas remotas, aviões, navios, onde o cabo não chega. Mas o volume de tráfego ainda é pequeno, talvez 1% do total. Fica claro porque os cabos dominam. Bom, então essa internet super veloz chega ao Brasil pelos cabos submarinos em pontos de aterragem na costa. E daí? Como ela se espalha pelo país e chega até a minha casa ou meu escritório? Aí entrou em cena os provedores de serviços de internet, os ISPs, Internet Service Providers. Eles são a ponte entre essa grande rede global, o backbone e o usuário final. São as empresas que a gente contrata, tipo Vivo, Claro, TIM, Oi e também aqueles provedores menores, regionais. Exatamente. O papel deles é construir e operar a rede de acesso, a chamada última milha, que leva a conexão até você. Na central do provedor, que chamamos de POP, Point of Presence, tem equipamentos cruciais. Que tipo de equipamento? O principal para redes de fibra ótica hoje é a OLT, Optical Line Terminal. É um equipamento grande que gerencia toda a rede de fibra que vai para as ruas. Converte os sinais elétricos em óticos e vice-versa. Tem também o roteador de borda, que é o portão do provedor para a internet global, gerenciando o tráfego e as rotas. Switches para conectar os equipamentos dentro da central, e o DOP, Distribuidor Interno Óptico, que é basicamente um painel para organizar e conectar as fibras que vêm da rua. Parece uma central de comando complexa. E na rua, o que o provedor instala? Na rua, a fibra ótica que sai da OLT vai sendo distribuída. Em pontos estratégicos, geralmente nos postes, ficam os splitters ópticos. A função deles é dividir o sinal de uma única fibra que vem da central para várias fibras que vão para as casas dos clientes. É uma divisão passiva, não precisa de energia elétrica ali. Tipo um divisor de antena de TV, só que para luz? Exatamente essa a ideia. Um splitter comum pode dividir o sinal de uma fibra para 8, 16, 32 ou até 64 clientes. Esses splitters ficam protegidos dentro das CTOs, caixas de terminação óptica. Aquelas caixas pretas ou cinzas que a gente vê nos postes. Ah, as famosas caixinhas. Então é dali que sai o fio para minha casa? Isso. Da CTO sai um cabo de fibra mais fino, chamado cabo drop, que é levado até a residência do cliente. Dentro da casa, esse cabo conecta no equipamento chamado ONU ou ONT, Optical Network Unit ou Optical Network Terminal. Qual a diferença entre ONU e ONT? Tecnicamente, a ONU só faz a conversão do sinal óptico para elétrico, porta Ethernet.
A ONT é um pouco mais completa. Geralmente já integra a função de roteador Wi-Fi e às vezes até telefonia, VoIP. Mas na prática, hoje em dia, o termo ONT é mais comum para o equipamento que fica na casa do cliente e já oferece Wi-Fi. Entendi. Então a luz da fibra chega na UNT, vira sinal elétrico e a UNT distribui pela casa via Wi-Fi ou cabo de rede. Perfeito. A ONT é a ponta final da rede do provedor dentro da sua casa. Se a ONT não tiver Wi-Fi ou se você quiser uma cobertura melhor, aí você conecta um roteador Wi-Fi separado na porta Ethernet da ONT. E que marcas de equipamentos os provedores costumam usar? Tem diferença entre os grandes e os pequenos? Tem algumas marcas bem comuns no mercado brasileiro. A Intelbras é uma nacional forte, principalmente em equipamentos como switches, roteadores Wi-Fi e câmeras, às vezes até ONTs. A Microtik da Letônia é super popular entre provedores menores pelo custo-benefício e flexibilidade dos seus roteadores e switches. E claro, tem os gigantes globais como Huawei e ZTE chinesas, Nokia finlandesa, que fornecem desde OLTs até ONTs, muito usadas tanto por grandes operadoras quanto por provedores regionais. Aí tem a Fiber Home, outra chinesa forte em OLTs e ONTs. Essas chinesas Huawei e ZTE não tiveram restrições em alguns países? Tiveram sim, especialmente nos Estados Unidos e alguns aliados, por questões de segurança nacional e suspeitas de espionagem que as empresas negam. No Brasil, elas atuam fortemente e são fornecedoras importantes para a maioria das operadoras e provedores. E quanto custa montar uma estrutura dessas? Só para ter uma ideia. Olha, os custos variam enormemente. Uma ONT básica pode custar para o provedor algo entre R$ 25 e R$ 50. Uma ONT com Wi-Fi, de R$ 50 a R$ 120. Um roteador Microtik mais robusto, uns R$ 200 a R$ 800. O cabo de fibra drop, uns R$ 150 a R$ 300 por quilômetro. Agora o projeto todo. Para montar uma rede de fibra para atender a, digamos, uns 1.024 assinantes, numa cidade, o investimento em equipamentos de central, OLT, rede externa, cabos, CTOs, splitters e instalação pode variar muito, mas facilmente fica entre R$ 300 mil e R$ 800 mil, ou até mais dependendo da topologia e densidade. É um investimento considerável. Vamos recapitular o caminho do sinal então. Sai da central do provedor. Isso. Sai da OLT na central, viaja por um cabo de fibra ótica principal pela rua, chega numa CTO, lá o splitter divide o sinal, um cabo drop leva esse sinal para a casa do cliente. E entra na ONT, que converte a luz em eletricidade, e aí o roteador, que pode ser a própria ONT ou um separado, distribui a conexão via Wi-Fi ou cabo para os nossos dispositivos. Ufa! Exatamente esse é o percurso. A tecnologia mais usada para isso hoje é a FTTH, Fiber to the Home, usando redes PON, Passive Optical Network, que significa que os divisores na rua são passivos, não precisam de energia, o que barateia e simplifica a rede. A tecnologia específica mais comum é a GPON, Gigabit PON. E o roteamento que você mencionou na central do provedor, como ele funciona? Basicamente, o roteador de borda do provedor precisa saber como encaminhar os pacotes de dados dos clientes para a internet e vice-versa. Ele pode usar roteamento estático, onde as rotas são configuradas manualmente, o que é mais simples para redes pequenas, ou roteamento dinâmico, onde os roteadores trocam informações entre si usando protocolos como OSPF ou BGP para descobrir os melhores caminhos automaticamente. Isso é essencial para redes maiores e para garantir resiliência se algum link cair. Muito bom. Agora vamos focar no cenário brasileiro. Como você disse, temos as gigantes nacionais Vivo, Claro, TIM, Oi e uma multidão de provedores regionais, às vezes chamados de ISPs locais. Qual a grande diferença entre eles na prática? É um cenário bem interessante mesmo. As grandes operadoras ainda dominam uma fatia enorme do mercado, talvez uns 80% dos acessos de banda larga fixa. Mas os provedores regionais, que são mais de 20 mil, segundo a Anatel... 20 mil, nossa! Sim, é um número impressionante. Eles atendem os outros 20% e vem crescendo muito rápido, especialmente em cidades do interior e periferias, onde as grandes demoraram a chegar com fibra. Teve ano recente que eles adicionaram quase 2 milhões de novos assinantes. E, em termos de infraestrutura de rede, onde eles se diferenciam?
A principal diferença está no backbone, a rede de transporte de longa distância. As operadoras nacionais têm redes próprias gigantescas, com milhares de quilômetros de fibra interligando cidades e estados, muitas vezes usando os mesmos dutos e postes da antiga rede de telefonia fixa. Isso dá a elas uma capilaridade e uma capacidade enormes. E os provedores locais? Os locais geralmente não têm um backbone próprio tão extenso. Eles dependem mais de alugar capacidade de transporte de outras empresas, as próprias grandes operadoras ou empresas neutras de fibra, e de se conectar aos pontos de troca de tráfego, os PTTs ou IX, Internet Exchanges. PTTs, o que são? São pontos onde diversas redes, provedores, operadoras, redes de conteúdo como Google, Netflix, se interconectam diretamente para trocar tráfego entre si, sem precisar passar por intermediários. Isso pode até, em alguns casos, reduzir a latência para acessar conteúdos que estão nesses PTTs, sabe? Porque o caminho é mais curto. A rede dos locais é mais focada regionalmente. A redundância também tende a ser maior nas redes nacionais, embora os locais estejam investindo nisso. E os equipamentos que eles usam para levar a fibra até o cliente são diferentes? Não, fundamentalmente. A tecnologia base, como falamos, é FTTH, usando GPON ou tecnologias PON mais recentes. E os fabricantes são os mesmos: Huawei, ZTE, Fiberhome, Nokia, Ericsson, Datacom brasileira. A diferença está na escala e nos modelos. As operadoras usam equipamentos de maior porte, nível carrier grade, como OLTs que suportam milhares de assinantes e roteadores de núcleos superpotentes, tipo Cisco ASR 9000 ou Nokia 7750SR. E os locais? Os locais usam OLTs dos mesmos fabricantes, mas talvez modelos menores, para centenas ou poucos milhares de assinantes. E nos roteadores é muito comum ver MikroTik ou Ubiquiti, que oferecem bom desempenho com um custo mais acessível para a escala deles. Mas a qualidade da conexão para o usuário final pode ser tão boa quanto ou até melhor em alguns casos, dependendo de como a rede local é dimensionada e gerenciada. E na casa do cliente? A forma como a gente se conecta é diferente. A arquitetura física é a mesma. Fibra chegando, ONI-UNT convertendo, roteador distribuindo. Uma diferença que às vezes existe é no método de autenticação. Muitos provedores locais usam PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet. PPPoE, aquele que pede o usuário e senha. Esse mesmo. Ele dá mais controle para o provedor sobre a sessão do cliente. Já as grandes operadoras tendem a usar mais DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, que é mais automático. Você conecta o modem e ele já pega um endereço IP sem precisar digitar senha. Mas isso é mais um detalhe técnico. Entendi. E fora a tecnologia, quais as diferenças que a gente percebe mais no dia a dia? Acho que as principais são o atendimento e a flexibilidade. Provedor local geralmente tem um atendimento mais próximo, né? Você liga, fala com alguém da cidade, às vezes o técnico que vai na sua casa é conhecido. A resposta para problemas costuma ser mais ágil. E as grandes? Nas grandes, o atendimento é mais padronizado, via call center, às vezes mais burocrático para resolver certas coisas. Por outro lado, elas oferecem pacotes com mais serviços agregados. TV por assinatura, telefone fixo, celular, tudo junto. O que pode ser conveniente. Os planos dos locais podem ser mais customizáveis para a realidade da região, às vezes mais competitivos em preço só pela internet. E em termos de velocidade e qualidade, tem algum ranking ou dado sobre isso? Tem sim. Existem rankings independentes como o do Minha Conexão, que medem a velocidade real entregue aos usuários. E o que a gente vê é que provedores regionais frequentemente aparecem no topo em muitas cidades e até estados. Teve um ano que um provedor chamado Marinter, se não me engano, teve média acima de 1 gigabit por segundo. As grandes operadoras, como Vivo e Claro, lideram em número de unidades da federação com a maior velocidade média. Claro, pela cobertura nacional, com médias nacionais girando em torno de 230, 240 megabits. Mas a competição é bem acirrada e a qualidade dos locais é muitas vezes excelente. Então, para resumir, qual seria a vantagem de cada um? Ora, de forma geral, provedor local pode ser ideal para quem busca atendimento personalizado, agilidade na solução de problemas, sente que está investindo na economia local e, dependendo da rede, pode ter até latência menor para alguns serviços. A operadora nacional é forte para quem precisa de cobertura mais ampla,
talvez viaje muito, valoriza uma infraestrutura super robusta, com muita redundância, busca inovação em larga escala e quer a conveniência de múltiplos serviços numa única fatura. Não tem resposta única. Depende do perfil e da necessidade de cada um. Perfeito. Fica bem claro esse cenário. Agora, vamos imaginar um desafio. E se um desses provedores locais, que já tem sua rede de fibra bem estabelecida, quisesse dar um passo além e criar sua própria rede de celular na cidade? Digamos uma cidade de 100 mil habitantes. É viável? Quais seriam os passos e os custos? Esse é um salto gigantesco. É muito, mas muito mais complexo e caro do que montar uma rede de fibra fixa. Por quê? O que seria necessário? Primeiro, a infraestrutura. Você já teria parte do backhaul com a fibra existente, o que é uma vantagem, mas precisaria levar essa fibra até cada ponto onde fosse instalar uma torre de celular, uma ERB, e para cobrir uma cidade de 100 mil habitantes, dependendo da geografia, da densidade, você ia precisar de umas 20 a 30 ERBs, talvez mais. 20 a 30 torres? Já começa a complicar. Sim. Cada ERB precisa da torre em si ou alugar espaço em torres existentes, dos sistemas irradiantes, antenas, cabos coaxiais, suportes, dos equipamentos de rádio, as RRUs que ficam lá no alto, perto das antenas, das unidades de processamento, BBUs na base, energia com backup, retificadores, baterias, climatização. E quais equipamentos específicos ele precisaria comprar? Além das antenas, setoriais provavelmente, RRUs de fabricantes como o Baicells, que foca em 4G e 5G para redes menores, ou mesmo Huawei, Nokia, Ericsson, precisaria de roteadores de borda para conectar essa rede móvel à internet, switches com PoE, Power over Ethernet, para alimentar alguns equipamentos, talvez servidores para autenticação, como PPPoE, se usar, e as ONUs ou ONTs para conectar a fibra em cada site da RB. Parece bastante coisa, mas o maior desafio não seria a licença para usar as frequências de rádio? Exatamente. Esse é o X da questão. Para oferecer um serviço móvel pessoal, SMP, que é o celular que a gente usa, você precisa de uma licença de espectro radioelétrico. E essas licenças são concedidas pela Anatel através de leilões caríssimos, disputados pelas grandes operadoras. Estamos falando de milhões, às vezes bilhões de reais, dependendo da faixa de frequência e da área de cobertura. Então, um provedor pequeno não conseguiria comprar. Muito difícil competir num leilão nacional de SMP. Existem outras opções, mas com limitações. Poderia operar com uma licença de serviço limitado privado, SLP, mas aí seria para uma rede privada, tipo para uma fazenda, uma indústria, e não poderia vender o serviço para o público em geral. E tem alguma alternativa para vender para o público sem gastar bilhões no leilão? Tem sim. Se tornar uma MVNO, Mobile Virtual Network Operator, ou operadora móvel virtual. Operadora virtual? Como assim? A MVNO não tem espectro próprio, nem a rede de acesso, as torres. Ela faz um acordo com uma das grandes operadoras, Vivo, TIM, Claro, para usar a rede delas. Ela compra minutos e dados no atacado e revende para o cliente final com a sua própria marca, seu próprio plano, seu próprio atendimento. O custo inicial é bem menor, pois não precisa construir a infraestrutura de rádio nem comprar espectro. Ah, isso parece bem mais viável para um provedor local. É o caminho mais comum para quem quer entrar no mercado móvel sem ser gigante. Mas mesmo assim tem custos de implantação da plataforma para gerenciar os clientes, marketing, etc. Mas voltando à ideia de construir a rede própria, só por curiosidade, qual seria a estimativa de custo total para essa cidade de 100 mil habitantes? Olha, é um chute bem amplo, mas vamos lá. O licenciamento, mesmo que fosse uma licença regional ou SLP, se aplicável, poderia ir de uns 50 mil a 500 mil reais, ou muito mais se fosse SMP. A infraestrutura de fibra para interligar as 20, 30 torres, talvez 1,5 a 3 milhões de reais. Cada RB completa, torre, equipamentos, energia, pode custar entre 200 mil e 500 mil reais por torre. Nossa, multiplicando por 20 ou 30. Pois é, só aí já estamos falando de 4 a 15 milhões talvez.
mais o backhaul para conectar tudo à internet, talvez 500 mil a 1 milhão reais. E os custos de operação mensal, energia, aluguel de site, manutenção, pessoal, facilmente chegariam a 100 mil a 300 mil reais por mês. Então, um custo total inicial para implantar, estimo algo bem por cima entre 5 milhões e talvez 10 milhões reais, chutando baixo e dependendo muito das escolhas. E isso sem o custo do espectro SRMP. Realmente um investimento altíssimo. Fora os desafios regulatórios, né? Sim, precisaria se registrar na Anatel como operadora, SCM para dados, talvez SMP ou usar MVNO. Solicitar o espectro ou fechar acordo de MVNO, garantir que todos os equipamentos são homologados pela Anatel. E ainda teria desafios técnicos, como gerenciar a interferência de sinal com outras redes e o desafio comercial de competir com as operadoras que já estão lá. É um negócio bem complexo. Entendi. Talvez por isso muitos provedores estejam focando em outra estratégia para crescer e competir. Agregar valor além da conexão pura e simples. Exatamente. É aí que entram os serviços de valor agregado, os famosos SVAs. SVAs. São muitos. O que são exatamente? A própria Anatel define SVA como toda atividade que acrescenta novas utilidades ao serviço de telecomunicação básico, mas que não se confunde com ele. Na prática, são serviços que o provedor oferece junto com a internet, mas que não são a internet em si. Tipo o quê, por exemplo? Tem muitos. Para clientes residenciais, os mais comuns são plataformas de streaming, Netflix, Max, Globoplay incluídos na fatura, cursos online, parcerias com plataformas como Qualifica, soluções de segurança, antivírus, VPN, backup em nuvem, controle parental. E para empresas? Para empresas, pode ser pacote Office 365 ou Google Workspace, serviços de backup em nuvem mais robustos, soluções de PABX virtual, hotspot Wi-Fi gerenciado para estabelecimentos comerciais, a gama é enorme. E por que os provedores estão investindo tanto nisso? Qual a estratégia? São várias motivações. A primeira é óbvia, aumentar a receita por cliente. Vender só a internet no mercado competitivo achata as margens. Com SVAs, o provedor consegue aumentar o ticket médio, às vezes em até 30%, fazendo upselling ou cross-selling. E para se diferenciar da concorrência também, imagino. Com certeza. Oferecer um pacote completo, com conteúdos que o cliente já usaria de qualquer forma, torna a oferta mais atraente. Ajuda a posicionar o provedor não só como um entregador de megabits, mas como um parceiro de soluções digitais. Pode até personalizar com conteúdo local, se for o caso. Ouvi dizer que tem uma vantagem fiscal importante também. É verdade? Importantíssima. É um dos grandes motores por trás da adoção de SVAs. Funciona assim. O Serviço de Conexão à Internet, Serviço de Comunicação Multimídia SCM, é tributado pelo ICMS, que é um imposto estadual com alíquotas altas, podendo chegar 18% ou mais em alguns estados. E o SVA? O SVA é considerado um serviço de qualquer natureza, então ele é tributado pelo ISS, que é um imposto municipal com alíquotas bem menores, geralmente entre 2% e 5%. Nossa, que diferença! É brutal. Imagina um provedor que fatura 1 milhão por mês. Se tudo for SCM, ele paga ICMS sobre tudo. Mas se ele conseguir que, digamos, 30% do valor do pacote, 300 mil reais, seja referente a SVAs, streaming, cursos, etc., ele vai pagar ISS sobre esses 300 mil e ICMS só sobre os 700 mil restantes. A economia mensal em impostos pode ser enorme, na casa das dezenas de milhares de reais, tipo 85 mil reais desse exemplo. Isso faz uma diferença gigantesca na rentabilidade. Uau, isso explica muita coisa. Mas tem riscos envolvidos? Tem sim. Primeiro, a questão regulatória e fiscal. É preciso fazer a segregação contábil corretamente, discriminar claramente na nota fiscal o que é SCM e o que é SVA, para não ter problemas com o fisco e a Anatel. Não pode ser uma manobra só para pagar menos imposto, tem que ser um serviço real agregado. E segundo, tem o risco à reputação. Se o provedor oferece um SVA de baixa qualidade, que não funciona bem, isso pode acabar manchando a imagem do serviço principal, que é a internet. Faz sentido. E quais os outros impactos positivos para o provedor, além da receita e do imposto? Fidelização. Os dados mostram que clientes que consomem SVAs tendem a ficar mais tempo com o provedor.
A taxa de cancelamento, churn, pode ser até 22% menor e o valor do tempo de vida do cliente, LTV, uns 35% maior, quando o cliente tem vários serviços integrados ali. Dá mais trabalho cancelar e procurar tudo separado depois. Melhora a experiência geral, se bem feito. Quais as tendências nessa área de SVAs? O que está vindo por aí? A gente viu uma tendência de bundling, empacotamento com soluções de internet das coisas, IoT, tipo kits de casa inteligente, parcerias B2B mais fortes, oferecendo e-mail personalizado para pequenas e médias empresas, por exemplo. E a penetração está crescendo. Já tem pesquisa mostrando que mais de 60%, talvez 67% dos ISPs no Brasil já oferecem algum tipo de SVA. E os dados de retenção são claros. Clientes com 3 ou mais SVAs ficam, em média, quase um ano a mais com o provedor do que aqueles sem nenhum SVA. Impressionante como essa estratégia de SVAs transforma o negócio do provedor, né? Vai muito além de só entregar a conexão. Sem dúvida. Mostra a evolução do mercado. Para sobreviver e prosperar hoje, o provedor precisa ser muito mais do que um encanador de dados. Precisa ser um provedor de soluções, de conveniência, de entretenimento. Bom, acho que cobrimos muita coisa hoje, desde os fundamentos da internet e do celular, passando pelos cabos submarinos que conectam o mundo, a estrutura dos provedores locais e nacionais, os desafios de montar uma rede móvel, até essas estratégias de serviços agregados. É um universo fascinante. É mesmo. É incrível pensar em toda essa complexidade, essa infraestrutura física e lógica que está por trás de algo que se tornou tão trivial no nosso dia a dia, como mandar uma mensagem ou assistir um vídeo. É uma rede que sustenta literalmente o nosso mundo digital. Totalmente. E você deixou uma pergunta no ar antes que eu acho que vale a pena a gente pensar para fechar. Sim, olhando para frente, né? Com essa explosão de dados que a gente está vendo e que só vai aumentar, inteligência artificial gerando conteúdo, realidade virtual e aumentada se tornando mais comuns, metaverso, carros conectados, enfim, uma demanda exponencial por dados e baixa latência. A pergunta que fica é: como essa infraestrutura física toda, os cabos submarinos, as torres de celular, as redes de fibra, os data centers, como tudo isso vai precisar evoluir, e rápido, para dar conta desse tsunami de dados nos próximos 5, 10 anos? É um desafio gigantesco, né? Será que a infraestrutura atual aguenta? Ou vamos precisar de tecnologias e investimentos radicalmente novos? Exatamente. É uma questão em aberto. Um desafio enorme para a engenharia, para as empresas, para os governos. Como garantir que a base física do nosso mundo digital consiga acompanhar a velocidade das inovações que rodam sobre ela? É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela conversa. Foi super esclarecedora. Eu que agradeço. É sempre bom discutir esses temas. E obrigada a você que nos ouviu. Até a próxima. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!